Bom, pessoal, a aula de hoje é para matar algumas dúvidas em relação àquilo que nós estudamos até então. Quais dúvidas pairaram sobre a mente de vocês? O que é que vocês gostariam que eu revesse, que eu fizesse uma revisão sobre aquilo que não ficou bem claro na mente de vocês? Oi? Tá, sobre a ética em Platão, você é da turma de lá ou daqui? Dessa? Eu falei sobre a ética em Platão aqui. Tá. Que basicamente Platão trabalha na ética? Platão trabalha basicamente na ética a ideia de almas. No campo da ética, o Platão ele se distingue fundamentalmente de Aristóteles no sentido de que o Aristóteles ele não parte dessa ideia dualista igual Platão parte. O Aristóteles ele parte da ideia da virtuosidade da ação humana. E é justamente, segundo Aristóteles, essa ideia de virtualidade, né, da ação humana, ou da virtude da ação humana, é que nasce o sujeito ético. Então, para o Aristóteles, o cidadão é aquele virtuoso. E ser virtuoso é dominar os instintos, é dominar as paixões, é subjugar as paixões ao crivo da razão. Isto é, para o Aristóteles. Daí a ideia de virtude ética e virtude dianoética. Que é a virtude dianoética? É aquela virtude que nasce na razão. Daí dia através, noética, nous significa razão. Dianoética, ou seja, é aquela virtude que nasce na razão, mas ao nascer na razão, ela não deve ficar apenas e tão somente na razão, ela deve aflorar-se. Por quê? Porque esse sujeito, esse cidadão, ele é um zoon politikon, ou seja, ele é um animal político, e ao mesmo tempo que ele é um animal político, ele também é um animal social. Ela não deve ficar na razão, ela nasce na razão, mas não deve residir apenas e tão somente lá, ela deve ter sua concretização. E a sua concretização é na ação. Daí a política e a ética em Aristóteles andar de mãos dadas. Por quê? Porque é a minha ação enquanto indivíduo que determinará a ação do coletivo. Oi? Tanto é que para o Aristóteles a política e a ética não é meramente teoria, tá? Não está no campo da teoria. Ele começa no campo da teoria. Por quê? Porque começa no campo da reflexão. Na reflexão de quem? Do sujeito, enquanto ser social e, consequentemente, enquanto ser político. Ele começa no campo, tem a sua gênese no campo, né, da teoria. Porém, ele se concretiza no campo da praxis, sobretudo no campo da praxis. Por isso que a política e a ética em Aristóteles não são ciências meramente teóricas, mas pragmáticas, ou seja, práticas. Porque eu tenho que dar resposta, enquanto cidadão, à sociedade e, consequentemente, dando uma resposta à sociedade, eu estou dando uma resposta ao Estado. Por quê? Porque o Estado é composto da sociedade. Se o Estado é o que é graças à sociedade, em detrimento dela. O Estado existe para a sociedade, e não a sociedade para o Estado, mas o Estado existe para a sociedade.
Já o Platão se distingue nesse campo, por quê? Porque o Platão ele parte da ideia de alma. E a ideia de alma para o Platão é uma ideia assim, muito complexa de se compreender. Por quê? Porque é um conceito fundamentalmente metafísico, essa ideia de alma para ele. Quando Platão vai trabalhar a questão de alma no campo da ética, o Platão ele diz que nós somos seres passionais. Ele não discorda de Aristóteles nesse sentido. Aliás, os gregos no período clássico, eles reconheciam a natureza humana, eles reconheciam a passionalidade humana. Eles entendiam que nós, seres humanos, nós somos, nós carregamos em nosso bojo, trazemos em nosso caráter, ou seja, é parte constituinte da nossa essência a acrasia. Daí a ideia de agente acrático. O que é o agente acrático? É aquele agente, ou seja, é aquele sujeito cuja ação está pautada única e exclusivamente pela paixão, pelos vícios, pelos desejos. Ou seja, a acrasia é tudo aquilo que me transforma, quando nós analisamos a partir da perspectiva antropológica, é tudo aquilo que me faz de mim um animal irracional. Por quê? Porque nós agimos por instintos. É esse ser que age única e exclusivamente pelos instintos é que é o agente acrático. Mas esse indivíduo, essas paixões, esses vícios, esses instintos, eles devem ser controlados. Não extintos, controlados, dominados. Dominados por quem? Pela razão. E aí o Platão, para falar desse domínio da razão sobre os instintos, ele parte dessa ideia, como eu disse a princípio, de alma. E quando ele parte a princípio dessa ideia de alma, alma para ele possui uma tríplice natureza. Ela possui uma tríplice dimensão. Quais dimensões são essas? A primeira dimensão é a alma concupiscível. O que é a alma concupiscível para o Platão? A alma concupiscível para o Platão é aquela alma que está inclinada às concupiscências da carne. São aquelas almas, ou aqueles indivíduos, né? Ou aquele princípio, melhor dizendo, que inclina o teu ser, tá? Você enquanto ser humano, que te escraviza enquanto ser humano, à comida, à bebida, mas sobretudo aos apetites sexuais desenfreados. Percebe que para o Platão, tudo isso está associado diretamente à concupiscibilidade. E você vai ver lá no cristianismo, né, lá no primeiro século, ele combatendo essa ideia de concupiscência, melhor dizendo. O que é essa ideia de concupiscência para o cristianismo do século I? É justamente esses apetites que eu acabei de falar aqui, que Platão falou também, sobretudo ao quê? Ao sexo desenfreado. Tanto é que, lá no cristianismo do século I, essa ideia de sexualidade aflorada, desenfreada, ou seja, esse apetite voraz pelo sexo, né? O cristianismo atrelará a quê? Ao conceito de porneia, de onde vem a palavra pornografia. Quando ele atrela isso ao conceito de porneia, essa ideia de alma concupiscível, ele atrelará o quê? As imoralidades sexuais. Pode ver lá, né? Romanos capítulo 1, por exemplo, fala da ideia, né, de concupiscência atrelada ao sexo desenfreado, e tantas outras passagens, né, no cristianismo do século I. Por que isso? Porque o cristianismo, quando ele surge no século I, ele surge como uma religião sócio e cultural, um movimento sociocultural, cuja finalidade é recriar sentidos. E essa recriação de sentidos, né,
através de quais categorias? Recriando o helenismo. Por isso que você vai ver muitas passagens no cristianismo primitivo, muitos costumes atrelados ao cristianismo primitivo, a moral e a ética, combatendo justamente essas questões. Por quê? Sob a influência do Platão, né? Sobre a influência do Platão. E o interessante é que, como ele foi o grande instrumentalizador ideológico do nosso ethos, ou seja, do ethos da sociedade ocidental, nós temos essa concepção hoje de moralidade e imoralidade sexual. Temos por quê? Por causa justamente desse conceito lá do século I, instrumentalizado pelo cristianismo, porém ressignificado a partir das categorias do helenismo, da filosofia grega, sobretudo a platônica. Alma concupiscível. Essa alma concupiscível estava atrelada em Platão aos apetites, como eu disse. Porém, existe um outro tipo de apetite, existe um outro tipo de motivação que escraviza o indivíduo. Segundo Platão, há uma outra motivação que faz com que esse indivíduo também se constitua enquanto agente acrático. O que seria esse princípio? Esse princípio está lá naquilo que ele vai chamar de alma irascível. O que é essa alma irascível? É aquela alma, como o próprio nome está dizendo, que tem facilidade para irar-se. Ela ira-se com muita facilidade. Os desejos estão muito aflorados. Os sentimentos estão à flor da pele. Percebe? Estão na epiderme. Os sentimentos de ira, de cólera, são epidérmicos. Eu já cansei de ver pessoas desse jeito. Ou só eu, quem já me deparei com gente desse jeito? Vocês nunca se depararam com gente desse jeito? Qualquer coisinha está estourando, qualquer coisinha para ela é motivo de arrumar confusão com os outros, de dar uma resposta, de ir lá e dar uma porrada na cara do outro, não pode olhar torto. O que é que você está olhando aí, porra? Nunca me viu, não, tô cagado, porra. Percebe? É aquele indivíduo. Essa alma, segundo Platão, ela é a alma irascível. E ela é irascível por quê? Porque ela está sendo controlada pelos sentidos. São os sentidos quem as controla. São os desejos carnais, são as inclinações. Essas almas, a concupiscível e a irascível, se elas não forem controladas, se elas não forem subjugadas, elas não contemplarão a ideia de bem. Elas não contemplarão o belo. Aquele mesmo belo que Platão, segundo ele descreve lá no Mito da Caverna, no livro 7º da República, né? O sol. Ela nunca contemplará o sol. Ela estará sempre no interior daquela caverna. Por quê? Porque ela estará sempre escrava dos sentidos, escravo das paixões. É preciso que essas almas, elas se libertem, segundo Platão. E de que forma que essas almas serão libertas? Segundo Platão, somente através da alma racional. É a alma racional que tem a finalidade de libertar a alma concupiscível e irascível do jugo do quê? Dos sentidos, do jugo das paixões. E uma vez a alma racional libertando a alma concupiscível e irascível, o ser em sua totalidade, ou seja, o indivíduo, ele estará subjugado a essa alma. As suas ações não serão mais ações subjugadas à alma concupiscível e irascível, mas agora as suas ações serão subjugadas à alma racional. Por quê? Porque a alma racional agora detém domínio sobre as demais.
Se ela detém domínio sobre as demais, né, as minhas ações estarão pautadas ou serão pautadas a partir da perspectiva dessa alma, que é a racional. Razão determinando a ação. É o império da razão determinando ou subjugando o reinado das emoções, dos sentidos, da acrasia. Isso é a ética em Platão. Então, nesse sentido, né, Platão, há uma diferença entre a ética de Platão e a ética de Aristóteles? Em certa medida, sim. Que diferença é? A diferença é que Platão parte da ideia de dualismo, corpo e alma. Aristóteles, não. Há uma similaridade entre um pensamento e outro? Sim, há, no sentido de que ambas as éticas são fundamentalmente racionalistas. Está claro agora? Por que eu fiz um link lá com o cristianismo primitivo? Porque ele foi responsável pela construção da tua identidade. E ele traz em seu bojo esses elementos. Mais alguma pergunta? Fala. Você podia falar sobre a mímesis? Oi? Você podia falar sobre a mímesis? Mímesis. Tá. A mímesis em Platão. Quando nós falamos em mímesis em Platão, nós falamos do conceito de reprodução ou imitação. Esse é o significado da palavra mímesis. Imitação. O interessante é que esse conceito de mímesis, ele está atrelado ao conceito de estética, ao eixo temático de estética. Por quê? Porque é justamente esse conceito de estética que vai trabalhar a questão da arte propriamente dito. Da arte. E o conceito de mímesis em Platão estava atrelado à arte. Por quê? Porque é uma crítica que o Platão está fazendo à obra de arte. Eu não diria a obra de arte. A crítica que o Platão faz é aquele que produz a obra de arte. E aquele que produz a obra de arte, ele macula a obra de arte. Ele macula a obra de arte. Quem produz, produz do jeito que quer e bem entende. Quem produz, manipula. Esse é o ponto crucial. E em Platão não é diferente. Platão está vislumbrando os acontecimentos que estão desenrolando, que estão se desmembrando naquele momento histórico. O que estava acontecendo? É preciso que se entenda, gente, nunca percam de vista, e eu bato sempre nessa tecla, o contexto na qual eles estavam vivendo. O pensador, seja ele filósofo, seja ele teólogo, seja ele sociólogo, seja ele historiador, o pensador, ele é produto do seu tempo. Ele vai responder, ele vai dar uma resposta a um problema específico, localizado naquele momento específico. É uma resposta específica a um contexto específico. É isso que eu estou falando. E Platão não é diferente. Platão não é aquele indivíduo que está na epiderme dos problemas e dos acontecimentos sociais. O Platão é aquele indivíduo que ele está no reto da coisa. Hã? Não, ele está
presenciando os acontecimentos a partir da sua intestinalidade, ou seja, ele entra no reto da coisa, e ao entrar no reto da coisa, ele dá de cara com o quê? Com a bosta que está acontecendo ali. E ele sente o fedor da merda, porque ele está onde? Ele está no intestino grosso da história, mas no delgado. Ele está vislumbrando os acontecimentos que estão se desenhando, ou seja, ele está presenciando todo aquele layout. Desculpem, gente, eu estava usando uma linguagem, mas é o portuguesão mesmo, é o populacho mesmo. E eu estou falando com gente adulta aqui, não estou falando com criancinha que eu não posso usar nomenclatura. E eu sou assim, foda-se, gostou. Fazer o quê, né? Eu sou assim, já devem estar acostumados comigo, né? Mas enfim, foda-se. O que estava acontecendo naquele momento histórico? Péricles. O embelezamento da cidade. O embelezamento da cidade, segundo o Péricles, seria considerado a joia da coroa. Não se esqueçam, Atenas abarcava pessoas dos mais longínquos recônditos do mar Egeu e além, fronteira. Pessoas da Ásia, pessoas da Europa, da Fenícia. Os navios fenícios atracavam ali os portos, né, das cidades próximas ao Egeu. Atenas era considerada a capital da sabedoria. Então muita gente vinha para Atenas, umas movidas pelo comércio, interessadas em comercializar com Atenas. Né? Outras vinham para Atenas para expor os seus trabalhos artísticos. Os sofistas estavam ali em Atenas, ou seja, Atenas era o paraíso da sofística grega. Eles amavam de todas as polis Atenas. Por quê? Caramba, é a coqueluche do momento Atenas. Era a capital da sabedoria. Lá era onde, todo mundo grego, lá era onde se encontravam os maiores pensadores, as mentes mais ávidas, mais lúcidas de seu tempo. Uma política, né, em pleno processo de ebulição, democracia acabara de nascer. Percebe que todos os fatores contribuíam para o despontar da cidade de Atenas. E aí, Péricles queria o quê? Ele queria deixar um legado. Pim! Que seria esse legado? A joia da coroa. A mesma coisa, só para vocês terem uma ideia, o que Péricles queria fazer e fez, é o que o Papa Leão X, já ouviram falar no Papa Leão X? Papa de Lutero, gente, excomungou Lutero. É o que ele queria fazer e fez. O que ele fez? Reconstruiu a Basílica de São Pedro. A reconstrução da Basílica de São Pedro seria o quê? Seria a joia da coroa do Leão X. O pontificado dele seria marcado pela reconstrução da Basílica de São Pedro. Essa mesma basílica que está lá no Vaticano hoje. Ela foi reconstruída pelo Papa Leão X. Mas e aí? Para isso eu preciso o quê? Uma vez que eu estou com meus cofres sem dinheiro, né, porque eu havia patrocinado Júlio II, que foi o antecessor, né, Júlio II e Alexandre VI, que foram os antecessores, né? Uns patrocinaram guerras, no caso de Júlio II, que era um guerreiro, e o Alexandre VI, as esbórnias, por quê? Não saía dos prostíbulos, transformou a cadeira de São Pedro num bordel, a Basílica de São Pedro numa cloaca. O
caixa da igreja estava vazio, eu preciso recompor isso. De que forma que eu vou fazer isso? Pô, eu quero deixar um legado para mim, para o meu pontificado. Venda de indulgência. Entenderam agora o porquê da venda das indulgências? E foram justamente essas vendas de indulgências que marcaram definitivamente a reforma protestante, porque foram graças a essas vendas que estourou a reforma protestante. Por que eu estou citando isso? Para vocês entenderem em analogia o que o Péricles fez. Ele queria coroar o seu reinado. De que forma que ele fez isso? Primeiro, embelezando a cidade. Embelezar a cidade. Segundo, construir o Partenon, a Acrópole, lá na Acrópole. Partenon. É, aquele templo que está em ruínas até hoje. Já viram? Já em cartões postais da Grécia? Está lá na Acrópole. Aquilo lá foi a obra de Péricles, gente. E aí? Embelezou a cidade. Para isso, eu preciso de quê? Fundos. Acabara de acontecer a guerra do Peloponeso. Gastos, financiamentos, contingente, tudo isso demanda gastos. Eu quero fazer isso, mas eu não tenho condições. O Estado, a polis, não tem condições, porque o que tinha foi investido em guerra. Taxa impostos pesados sobre o povo. A base da pirâmide é quem paga o pato. É sempre assim. A base da pirâmide, sempre a base da pirâmide, sempre foi, é e será por toda a eternidade a base da pirâmide quem sustentará todo o restante das camadas da pirâmide. Só usando como um trocadilho, tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo. E foi o que aconteceu. Pintou de novo? Pintou na bunda de quem? Do povo. Quem iria pagar essa conta? O povo. Taxação de impostos pesados. E aí? O fundo arrecadou uma soma enorme de dinheiro. Ao invés de Péricles reverter isso em benefício da própria sociedade, uma vez que a democracia daquela época visava justamente os direitos do povo, ele pega esse dinheiro e investe em quê? Em embelezamento. E aí? Ele contrata artistas das mais longínquas regiões, localidades do mundo antigo. E detalhe, eram artistas famosos, conhecidos, cobravam somas vultuosas de dinheiro. Não eram artistas baratos. E aí eles começam a produzir, embelezar, produzir obras de arte. Daí o conceito de mimesis, e é justamente a esse conceito de mimesis que Platão vai criticar, ou seja, a mimesis em Platão, né? Ou seja, a estética em Platão é uma crítica à mimesis, ou seja, o que Platão faz é criticar essa ideia de imitação. Por quê? Porque quanto mais, uma vez que eles eram caros, né, para produzirem, quanto mais eles produziam, mais eles ganhavam. Percebe? Eles ganhavam por produção de obra de arte. Quanto mais eles produziam, mais eles ganhavam. E é aí que entra a crítica em Platão. Platão critica, como eu acabei de falar, justamente esse conceito de imitação atrelado ao que? A arte. Por quê? Porque quando eu, enquanto artista, me preocupo apenas e tão somente
com as técnicas de reprodução, eu perco a essência do que é arte. Eu me preocupo apenas e tão somente com a reprodutibilidade e não com o sentimento que envolve, que está atrelado, que está envolto à obra de arte, que é o quê? A captação do belo. Quando eu olho a obra de arte, ao olhar, eu tenho que, segundo Platão, eu tenho que vislumbrar, eu tenho que contemplar essa obra de arte. E foi justamente esse vislumbre, essa contemplação que se perdeu em detrimento de quê? Do conceito de imitação, de reprodução das técnicas artísticas. Eu não consigo captar a alma da arte. Por quê? Porque a alma da arte se perdeu. Se perdeu em detrimento de quê? Da reprodução. Então, Platão, quando critica a obra de arte, Platão critica justamente não a arte propriamente dita, embora muitos falarem aí, Platão está criticando a arte. Não, Platão não está criticando a arte. Platão está criticando aquilo que deveria estar e não está na arte, que é a alma. É isso que ele critica. A arte perdeu o seu caráter de belo. Eu tenho que olhar a arte e enxergar o belo, a beleza que está. Eu tenho que captar a alma dessa obra de arte. E eu não consigo captar a alma dessa obra de arte, por quê? Por causa justamente do artista. Se ele não está preocupado com a alma da arte, ele reproduzirá isso na arte. Se ele não está preocupado com a alma da arte, logo eu, enquanto espectador, não conseguirei contemplar a arte, a beleza que está por detrás da arte. Já o Aristóteles, ele lá no livro 2 da Poética, ele vai discordar do Platão. Ele discorda do Platão. E ele discorda do Platão na medida que, segundo Aristóteles, lá no livro 2 da Poética, a obra de arte, quando ele fala obra de arte, ele está falando da arte como um todo, tá? O que o Aristóteles tem em mente é a tragédia, são os espetáculos produzidos lá pelos tragediógrafos no mundo grego. Quando ele defende a arte, ele vai dizer, o Aristóteles, como contraponto a Platão, ele está discordando dele no sentido de que a arte, ela é produtora de catarses. A arte produz catarses. Já ouviram falar nessa expressão, catarses? A palavra catarses em grego significa o quê? Significa purificação. Purificação. E é justamente essa purificação que, segundo Aristóteles, lá no livro 2 da Poética, é justamente essa purificação, né, que tem que fazer parte que tem que purificar o indivíduo. É a purificação. Esse é o objetivo da arte, ela tem que purificar. De que forma a arte ela purifica o indivíduo, moralmente falando? Ou seja, ela produz uma transformação, segundo Aristóteles, ela produz uma transformação no seu interlocutor. E essa transformação, ela acontece na medida em que, ao presenciar uma manifestação artística, o sentimento que está por detrás daquela manifestação artística, ou seja, a mensagem que está por detrás daquela manifestação artística, daquela apresentação teatral, ela deve o quê? Ela deve moldar o caráter do indivíduo.
ela deve moldar o caráter do sujeito, ela deve moldar o caráter do cidadão. Essa é a função da arte, segundo Aristóteles, é moldar o caráter do indivíduo. Percebe que quando nós falamos política, ética, estética e teoria do conhecimento em Platão e Aristóteles, nós estamos falando diretamente da ação do sujeito. Por que a ação do sujeito, gente? Porque a importância que eles davam era a polis. A polis era importante para eles. A polis era... A importância que eles davam à polis era vital, era fulcral. É vital. Por que isso? Porque a polis era um microcosmo construída toda fundamentada no macrocosmo. Se o macrocosmo era um todo racionalmente organizado, logo a polis, como uma reprodução desse macrocosmo, também deveria ser um todo racionalmente organizado. E quem ia organizar isso? A política e a ética. Ou seja, a relação vertical descendente e ascendente. Ou seja, a partir da relação dialética de baixo para cima e de cima para baixo. Ou seja, de baixo para cima, indivíduo e a sua obrigação para com o Estado, ou seja, e sua obrigação para com a polis. De cima para baixo, a polis dando uma resposta a esse cidadão. De que forma ela dava uma resposta a esse cidadão? Pelo menos em teoria, salvaguardar os direitos desse cidadão no Estado democrático de direitos. Por que democrático de direitos? Porque nós estamos vivendo agora num Estado onde a democracia estava em pleno processo de ebulição. Sabe o que é ebulição, né, gente? A água do café. Blá, 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 blá. Isso. É isso. Entendeu mesmo? Oi? A polis é um microcosmo fundamentada, construída a partir da ideia do macrocosmo. Para os gregos, o macrocosmo era um todo racionalmente organizado. Pois bem, da mesma forma que o macrocosmo era um todo racionalmente organizado, a polis, como uma idealização, a materialização desse macrocosmo, também deveria ser um todo racionalmente organizado. Como eles iam organizar isso? A partir da relação entre política e ética. Tudo estava na polis. Eles não pensavam outra coisa a não ser o bem comum da polis. Daí o Aristóteles, em sua política, falar do quê? Da cidade feliz. Da cidade feliz. Ou da politeia. Esse era o modelo de Estado defendido pelo Aristóteles. A politeia. No caso de Platão, politicamente falando, uma sofocracia. Governo do Estado regido por um único indivíduo. Quem era esse indivíduo? O rei, filósofo. Para estar lá, ele obrigatoriamente deveria ter passado por todas as demais instâncias. Por quê? Porque só pode governar a cidade quem conhece de verdade, de fato, segundo Platão, quais são os reais problemas dessa cidade. E para saber quais são os reais problemas dessa cidade, eu tenho que vivenciar esses problemas. Alma de bronze
depois prata e, para finalizar, alma de ouro. Ficou claro agora? É isso. Mais alguém? Eu queria saber o que eram os sofistas e as O que eram os sofistas? Tá. Os sofistas, eles eram professores itinerantes. A palavra sofista vem do grego sophos, que traduzido literalmente significa sábio. Não sábios, no plural. Sophos. A palavra em grego é terminada em ômicron sigma. Se ela é terminada em ômicron sigma, ela está no nominativo singular masculino. Portanto, o artigo é o sábio. Quem eram, uma vez que não era um indivíduo só, mas vários indivíduos, quem eram esses sábios? Eram esses indivíduos que eu acabei de te falar, professores itinerantes, que iam de cidade em cidade, recebendo pelos seus ensinamentos. O que é que eles ensinavam? Bom, eles ensinavam vários assuntos. Vários temas faziam parte da pauta da sofística grega. Principalmente a retórica. O que era a retórica para a sofística grega? Era a arte de elaborar o discurso. Não só elaborar o discurso, mas como discursar. Como discursar? Com sucesso na Assembleia, na Ágora. Por quê? Porque no mundo grego, o discurso ele era de suma importância. Por quê? Porque só tinha sucesso na carreira política quem sabia construir e articular bem o discurso. Partindo desse princípio de que eles ensinavam a como construir bem um discurso e a como manipular esse discurso, é que eles foram considerados como os primeiros indivíduos que fizeram uso pragmático da linguagem. Por que o uso pragmático da linguagem? Porque eles faziam o uso prático da linguagem. Prático. Ou seja, eles sabiam como ninguém, como brincar com as palavras. De tal forma que eles faziam com que a mentira tivesse um verniz, uma capa de verdade. Entenderam agora o porquê da palavra sofisma? O que é um sofisma? É um argumento falso com a aparência de verdadeiro. É mentira? É mentira. Porém, ele parece verdade. Essa mão se parece com essa. Embora esta mão se parecer com essa, esta mão não é essa. Parece verdade, mas não é. É mentira. Como desmascarar isso? Usando a lógica. E esse é um dos motivos pelos quais o Aristóteles não gostava da sofística grega. Por quê? Porque o Aristóteles, ao ouvir os sofistas discursando, como Aristóteles, ele foi o pai da lógica no Ocidente, tanto a lógica indutiva como a lógica dedutiva, sobretudo a dedutiva, isso vocês vão ver lá numa obra dele cujo título é As Categorias, tá? E no Organon, duas obras, no Organon e nas Categorias, sobretudo as Categorias,
Você vai ver o Aristóteles, ele logificando, organizando e sistematizando a partir de quê? A partir das categorias lógicas, ou seja, a partir da dedução, ou seja, da ideia de universal para a ideia de particular, ou seja, ele partia, ao escutar os caras falarem, ele logificava o que os caras estavam falando, partindo do quê? Da ideia de universal, para que pudesse chegar a um particular. Entendem agora? Por que eu estou citando isso? Porque essa coisa cai no Enem, gente. Essa ideia de lógica, argumento dedutivo e indutivo, isso cai. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, cai no Enem, cai no vestibular também. Então, esse foi um dos motivos pelos quais ele criticou a sofística grega, tá? Porque eles usavam o discurso não como instrumento de parturidade das ideias. A sofística grega, ela exercia um papel peculiar, singular na história da tradição, porque ela usava o discurso como instrumento de manipulação. Manipulação. O interesse, em outras palavras, da sofística grega não era, segundo o Platão e o Aristóteles e o Sócrates, não era com a verdade da coisa, não era com a verdade com que a coisa se apresentava, não era com a verdade dos fatos em si, é isso que eu estou querendo dizer. Mas o compromisso deles era apenas e tão somente em usar o discurso como elemento de manipulação. Ou seja, segundo o Platão e o Sócrates, havia um descompromisso por parte da sofística com relação à verdade. E é justamente esse descompromisso que colocava, segundo esses dois pensadores, que colocava em risco o quê? A organização da polis. Por quê? Porque o objeto de ensino deles eram os jovens. Eles ensinavam os jovens. Quem ensina algo, a retórica. E quem ensina algo, ensina a alguém. Os jovens aristocratas. Quem eram esses jovens aristocratas? Como eu disse, eram os filhos das figuras mais notáveis de Atenas. E a aristocracia era a classe social mais importante na Grécia Antiga. Era mais importante, mais influente. E era justamente a aristocracia que consolidou a democracia, que colocou em prática a democracia. Ou seja, a democracia nada mais é do que produto da aristocracia. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Não. É fruto da aristocracia. Você pode provar isso? Posso. Constituição de 1988. A Constituição Cidadã, caramba! Nossa! Quem vocês acham que produziu a Constituição de 1988? Foi o povo? Foi a Assembleia Nacional Constituinte. Estou trazendo para a nossa realidade para provar para vocês que não é o povo lá que faz parte da base da pirâmide, não, mas é o povo lá de cima que consolidou a ideia de democracia. É claro que com o passar do tempo essa ideia ela vai se dissolvendo, ela vai assumindo novas posturas, ela vai adotando novos costumes, novos pragmatismos, mas lá na sua gênese foi a aristocracia. Semelhantemente, a nossa Constituição, a Constituição de 88, a Assembleia Nacional Constituinte, era formada basicamente por aristocratas.
E o interessante é que essa Constituição, estou falando nossa, tá? Estou ressignificando, trazendo para a nossa realidade. O interessante é que essa Constituição nossa, a de 1988, ela foi aprovada, ela teve o aval da aristocracia, exceto de quem? Daquele que deveria, uma vez que era representante dos trabalhadores, né? Daquele que deveria valorizar mais, que deveria assinar embaixo, seria ser o primeiro, que foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi contra a Constituição de 1988, mas porra, como é que um cara que é representante do Partido dos Trabalhadores foi contra uma Constituição cidadã? Uma Constituição que visava justamente salvaguardar os direitos inalienáveis do cidadão no Estado democrático de direitos. Porra, eu não consigo entender, mas são as incongruências, as contradições da política. Eu não diria nem da política, da politicagem. Sabiam disso, gente? Hã? Ele foi contra. Bateu o pé. E aí? Mas a democracia foi concretizada de verdade e de fato aqui no Brasil, através da Constituição de 1988, pela aristocracia, Assembleia Nacional Constituinte. Está na história isso, não sou eu que estou inventando, está na história do Brasil moderno, aliás, contemporâneo. Digitem lá no YouTube, Assembleia Nacional Constituinte, criação da Constituição de 1988, vocês vão ver lá. Os grandes caciques da política no Brasil foram eles. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Jarbas Passarinho, tantos e tantos outros, Caiado, tantos e tantos outros. São os velhos caciques. O Renan Calhorda, né? É isso. São as mazelas. Colocava em xeque essa ideia de democracia. O discurso. Por quê? Porque o sucesso da democracia ia depender básica e diretamente desses aristocratas, desses filhos de aristocratas. Por quê? Porque eles estavam aos pés da sofística grega se preparando para desempenhar uma carreira com sucesso na vida pública. Agora, segundo a mentalidade de Platão, né, isso aí, e principalmente de Sócrates, segundo o Gregory Vlastos, que é um dos maiores comentaristas de Aristóteles, Gregory Vlastos, se preocupava. A sofística preocupava a mensagem, ou seja, esse caráter manipulativo que eles davam à sofística grega, preocupava o Sócrates justamente por causa do desencadear, dos desdobramentos que isso acarretaria na história da política dentro da polis. Ou seja, a democracia seria toda construída e dada sequência a partir de quê? Da mentira, da manipulação. Da defesa de interesses particulares. E aí surge quem? Sócrates. Sócrates surge e ele bate de frente contra a sofística e ele vai dar porrada mesmo na sofística. Por quê? Porque se por um lado a sofística grega usava o discurso como instrumento de manipulação, por outro lado o Sócrates usava o discurso atrelado à dialética, a retórica atrelada à dialética, não como instrumento de manipulação, mas como instrumento de parturidade das ideias. Daí a ideia de maiêutica. O que é a maiêutica para o Sócrates? É o parto das ideias. Parto das ideias. Ou seja,
Na prática, seria como se fosse uma espécie de detetive intelectual. Ou seja, ele ia fazendo perguntas. Esse ato de fazer perguntas era o chamado elencos. Elencos. Elencos em grego significa refutação. De que forma que ele refutava? Através de perguntas. Ele ia refutando através de perguntas. Por exemplo, o que é o belo? O que é a virtude? O que é o bem? Era sempre o que é, o que é, o que é. O interessante é que, na medida que ele ia fazendo as perguntas e o interlocutor dando uma resposta, a cada resposta que o interlocutor dava, suscitava uma nova pergunta. Portanto, o processo dialético, de parturidade das ideias, é um processo dialético na medida em que há uma interação e há há uma interação e há uma sequência interminável de questionamentos. Com que finalidade ele fazia isso? Ele fazia com a finalidade de fazer com que o seu interlocutor ele desse à luz as ideias. O papel do parturidor das ideias não é dar luz às ideias. Não é dar luz às ideias. É fazer com que auxiliar o seu interlocutor no processo de gestação do conhecimento. Processo de gestação do conhecimento. Quem dá a luz não é a parteira só auxilia a gestante a dar a luz. Quem dá a luz é a gestante. A parteira só auxilia a gestante no processo de gestação de uma criança. Da mesma forma era Sócrates. Só auxiliava o interlocutor no processo de gestação do conhecimento. Por quê? Porque, segundo o Sócrates, todos nós trazemos dentro de nós mesmos um conhecimento inato dentro de nós mesmos. Compete a mim, enquanto parturidor das ideias, fazer com que esse conhecimento aflore-se, para que possamos, através do elencos, não chegarmos a uma verdade relativa, como apregoava a sofística grega, mas com a finalidade de fazer com que o interlocutor ele chegue a uma ideia universal, a um conhecimento universal da coisa. Percebe? Sócrates defendia uma ideia de conhecimento universal, de verdade universal. A sofística da verdade relativa. Tudo era relativo para a sofística grega. Sócrates vai dizer, olha, não é. Nem tudo, não. As coisas não são relativas. As coisas possuem uma verdade absoluta. Quando a sofística grega criou a ideia de que tudo é relativo, nós temos que entender sociologicamente o que estava na cabeça da sofística grega. O que estava na cabeça deles? A cultura. Se a moral ela é fundada na cultura e a cultura é relativa, logo essa moral, cuja gênese é a cultura, também será relativa. Ou seja, da mesma forma que o que é cultural para você, moralmente falando cultural para você, para mim não é. Ou seja, o que é moralmente cultural em Atenas não é em Esparta, não é em Corinto, não é em Éfeso, não é em outras cidades, né? Estados. Ou seja, cada cidade possui uma cultura distinta. Se cada cidade possui uma cultura distinta e a moral é fundada, está fincada, tem as suas raízes na cultura, logo a moral também será relativa. Por que eles defendiam essa ideia? Porque eles tinham acesso
Eles conheciam todas as culturas. Por quê? Porque eram pensadores itinerantes. Ora estavam aqui, ora lá, ora colar, ora lá. Percebe que eles não tinham um paradeiro? E foram eles os responsáveis, indiretamente, pela construção da democracia. Se o sucesso da democracia dependeu basicamente desses jovens de ascendência aristocrática, dependeu indiretamente da sofística grega. Por quê? Porque foi graças à sofística grega que esses jovens puderam exercer com sucesso a construção da vida pública do homem na polis. Percebe que quando nós analisamos, não somente daqui para lá, mas também de lá para cá, nós percebemos que a sofística grega, ela tem lá a sua carga valorativa, ela possui o seu valor significativo. E esse valor, nós temos que dar a mão à palmatória, foi que a linguagem, primeiro, a linguagem, ela teve o seu desenvolvimento no mundo grego e foi estudada, né, por pensadores posteriores, graças à sofística. Segundo ponto, indiretamente, ela foi a construtora da democracia. Terceiro ponto, a criadora do humanismo. E quando ela cria o humanismo, lá no mundo grego, ela coloca o homem no centro de tudo. Coloca o homem no centro de tudo. Quem vai fazer isso? O sofista. Protágoras. Já ouviram falar no Protágoras? Protágoras de Abdera. O homem é a medida de todas as coisas. Frase famosíssima. O homem é a medida de todas as coisas. O que a sofística grega, o que Protágoras estava dizendo com isso? Que enquanto medida de todas as coisas, o homem é a medida das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Enquanto medida de todas as coisas, o homem, ele é um ser concreto. Ele é a síntese da individualidade e da sociabilidade humana. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer exatamente o seguinte: que os céus estão vazios. As leis não possuem mais sanções divinas, não possuem mais determinações divinas. E ao homem, única e exclusivamente ao homem, cabe moldar e determinar os arquétipos éticos e morais da sua própria existência. Em outras palavras, ele está querendo dizer, trocando tudo isso em miúdos, que eu não preciso mais dos deuses para dizer o que eu devo fazer. Eu não preciso mais dos deuses para determinar o meu destino, para determinar o curso da minha existência. Eu, através da minha liberdade, posso me autodeterminar. Mais tarde, lá pelos idos da década de 60, 50, surgem dois existencialistas, um com o nome de Martin Heidegger e outro com o nome de Jean-Paul Sartre. Heidegger, em Ser e Tempo, ele vai falar dessa ideia de liberdade, mas a partir de categorias existencialistas. E ao falar a partir de categorias existencialistas, ele vai dizer que o homem é o Dasein. Você, eu, somos o Dasein. O que é o Dasein para o Heidegger? É o ser aí no mundo. É isso que significa o Dasein para o Heidegger. Ser aí no mundo. O que é esse ser aí no mundo? Interessante é que o Heidegger, ele separa as palavras tudo por hífen. Ele vai hifenizando tudo. É aquele ser que está jogado aqui no mundo. Esse é o ser aí no mundo. Sou eu, é você, é você, é você, é você, é você. Somos nós que estamos aqui jogados nesse mundo.
Mas embora estarmos jogados aqui nesse mundo, através da nossa autonomia, através da nossa liberdade, nós temos a possibilidade, ou seja, nós somos agentes, ou seja, nós somos, através da nossa liberdade, responsáveis pela construção e reconstrução de mundos. Por quê? Porque somos o Welt e não o Umwelt. Somos o Welt. O que é o Welt para o Heidegger? O Welt para o Heidegger é o construtor de mundos. Somos construtores de mundos. E o que possibilita nós construirmos mundos é a nossa liberdade. Não estamos apenas no mundo. Estamos no mundo, mas muito mais que isso. Somos responsáveis como sujeitos que estamos no mundo, ou seja, como o Umwelt, somos responsáveis pela criação, pela construção e reconstrução de mundos. Paralelamente, o Sartre, em uma obra cujo título é O Existencialismo é o Humanismo, ele vai dizer que, através da nossa liberdade, nós estamos condenados a sermos livres. Por quê? Porque o existencialismo é o humanismo. Quando ele diz que o existencialismo é o humanismo, ele diz na medida de que primeiro o homem existe, primeiro o homem surge, primeiro o homem se descobre e se redescobre, depois é que ele vai decidir ser isso ou aquilo. E o que é que possibilita eu ser isso ou aquilo? A nossa liberdade. Só estou dialogando com um contemporâneo. Por quê? O Enem pode te cobrar isso. 2 fragmentos, um lá, texto 1 e texto 2. Assinale a alternativa correta. Já viram isso já em Enem, gente? Hã? Gente, eu estou perguntando para vocês, já viram isso? Um filósofo, um pensador lá da Casa do Chapéu e outro de agora. Assinale a alternativa correta. Protágoras. Protágoras de Abdera, era um sofista. Ele falou que ele não precisaria mais de Deus ou dos deuses. Não, ele está rompendo com os mitos. Aliás, a sociedade grega, ela nunca se livrou dos mitos. Existiam, e eles sabiam da função social que os mitos possuíam. Mas eles nunca se livraram dos mitos. Na prática, não. Nunca se livraram dos mitos. Nunca se livraram. Não reconheciam no período clássico dos mitos, não reconheciam mais a supremacia da influência dos mitos. Mas eles não desprezavam os mitos. Por quê? Porque fazia parte, os mitos, né, da construção da identidade, do ethos do homem grego. Aí, para ele, então, nessa parte não está nada que ele só fala até o final da vida dele. Quem? Ele. O Protágoras? A partir dali, ele acredita que não existe mais nada, morreu, acabou, ou ele tem esse tipo de pensamento? Eles não levavam muito em consideração essas coisas de... O que importava era enquanto essa ele ideia, morreu, acabou, né? Eles não levavam. Até porque também, para os gregos, no período clássico, a matéria é eterna. Platão já desprezava a matéria. Não, a matéria não serve para merda nenhuma. A matéria é podre. O corpo é mau, é sede de todos os males, é uma prisão, é o cárcere da alma. Paralelamente a Platão, a começar lá nos pré-socráticos fisiólogos, né, eles acreditavam que a matéria é eterna.
Eram cientistas, e essa ideia de a matéria é eterna, essa ideia de de eternidade da matéria, isso influenciou a química orgânica. É a química orgânica que tu estuda aí, ó. Quem? Lavoisier, por exemplo. Lavoisier era leitor dos pré-socráticos. Foram os primeiros químicos da história. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Dá um pedaço de papel aí. É uma matéria? Hã? É matéria? Sim. É matéria na medida que ocupa um lugar no espaço. Essa matéria, folha, papel, ela veio de onde? Celulose. Celulose veio de onde? Árvore. Árvore veio de onde? Semente. Semente veio de onde? Da árvore. A árvore veio de onde? Da semente. Percebe? Processo cíclico. Mas e se eu pegar essa matéria e fizer isso aqui? Percebe? É uma matéria. Ela acabou ou não? Ela só deixou de ser uma matéria e se transformou em outra matéria. Joga para mim, apaga para mim, faz favor. Daqui a pouco eu incendei o cursinho. Percebe? Eternidade da matéria. Se eu pegar aquela cinza e usar para uma outra coisa, se transformará em outra coisa. Não vai pensar você, entendeu? Que um dia você não será adubo orgânico, não, que você vai ser adubo orgânico. Você um dia será também, daqui a milhões de anos, combustível fóssil. Você será um combustível fóssil. Daqui a milhões de anos você vai estar sendo usado para levar a nave espacial. Daqui a alguns anos, o povo, os políticos vão estar usando você, entendeu? Como moeda de troca, ao ser escoado por um duto de petróleo. É verdade. Você vai ser combustível fóssil. O que você acha que é o petróleo? Residual de molúsculos, de folhas, de organismos vivos, por exemplo, dinossauros e por aí vai. Ou seja, na natureza nada se perde. Somos átomos. E ao morrermos, não deixamos de ser átomos. Apenas e tão somente nos transformamos em outros tipos de partículas atômicas. Nos transformamos em outros tipos de energia. Ah, não temos energia, não somos compostos por átomos? Não, então tá bom. Então quando você chegar em casa, você cata lá um pente. Quem tem pente em casa? Quem tem pente em casa? Hã? Tem pente? Tem, né? Você tem cabelinho no braço? Tem pelinho no braço? No braço eu tô falando. É aí, braço. Chega na... Não, para falar isso para uma mulher é meio capcioso, meio... Homens normalmente já é mais ouriço, né? Ourição. Chega em casa, cata um pente desse que a gente usa para dar um tapa no visual.
Pega ele no braço e esfrega. Esfrega. Ele vai ficar quente, a tua pele vai ficar quente, quente, quente. Esfrega, esfrega, esfrega. Esfregou, tira. Pega o pente, a pele ainda quente. Passa o pente assim, ó. Não encosta. Você vai ver como é que os cabelos vão levantar. Os pelos do braço. Que é isso? Energia. Produzida através do atrito. Fogo é energia ou não? Como é que os homens na antiguidade descobriram fogo? Não foi assim? Pedrinha? Bom, abri a caixa de Pandora, descobri o fogo. Entendeu? Mas então, segundo eles, a matéria ela vai se desfazer e virar outra coisa. Mas aí a alma e o espírito continuam junto com a matéria? Eles não tinham essa concepção para eles, esse negócio de alma e espírito, tricotomia. Homem é corpo, alma e espírito. 2 Tessalonicenses, Paulo diz que o homem é corpo, espírito, a alma e corpo. Há algumas vertentes do protestantismo que defendem a ideia de que o homem é formado de 3 substâncias distintas: corpo, alma e espírito. Tricotomia. Há aquelas que defendem a ideia de que o homem é composto por 2 substâncias: corpo e alma. Tanto uma posição quanto outra, né, tem base bíblica? Claro que tem. Mas aí eu te pergunto, qual é a hermenêutica mais segura? Qual é a exegese mais apurada? Quem tem razão? Somos corpo, alma e espírito? Ou somos corpo e alma? Se somos corpo, alma e espírito, e essa alma e esse espírito habitam um corpo, e habita um corpo, logo, para habitar um corpo, também deve ser um corpo. Imaterial? Mas deve ser um corpo. Ou eu estou errado? Deve ser um corpo, não é? Pois bem, se são 2 corpos habitando um corpo, a pergunta que eu faço é: 2 corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Se 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, vamos partir do princípio de que ocupe. Eles possam ocupar. A pergunta que eu faço também é: onde começa a ação de um e termina de outro? Com honestidade, o que é alma, o que é espírito? Seja honesto, sem nenhuma interferência dogmática, teológica. Outra coisa, é um texto isolado, esse texto de 2 Tessalonicenses, Paulo. 2 ou 1 Tessalonicenses, está em uma das 2 cartas aos Tessalonicenses. E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. E aí? Somos cegos dentro de uma caverna, buscando uma luz que já se apagou há 2000 anos. O que nós entendemos, nós não temos nós não temos uma clareza teológica, nós, no Ocidente. Por quê? Porque nós não conhecemos uma teologia. O que nós conhecemos são teologias.
Essa ideia que você acabou de me citar aí, espírito, alma, é um conceito fundamentalmente adotado, defendido pelo protestantismo. Sobretudo as vertentes mais conservadoras, pentecostais e neopentecostais. Você frequenta a igreja? Você tem cara de crente. Você é crente? Você tem maior cara de crente. Estou falando porque eu conheço um crente de longe. Assim, ó, de cheiro. Minha esposa também é metodista. Vocês são de que igreja? Eu sou da Cidade de Deus, mas eu tenho na metodista. Minha esposa é aqui, diaconisa aqui na Central. Você já me encontrou lá, né? Eu estava com as minhas cadelinhas. Era você, porra. Eu falei, puta que pariu. Ele falou, ô, professor. Eu falei, puta que pariu. De onde será que eu conheço? Porra, agora sim, tá. Eu estou conseguindo associar. Sim. Legal, bacana. Legal. Eu não frequento. Minha vibe é outra. Meu segmento é outro. Já frequentei a igreja, mas meu segmento é outro. Mais alguma pergunta? Estou aqui para sanar qualquer dúvida. Ficou claro isso? Sim. Então, por isso que quando na nossa fé, na que a gente acredita, não é por a gente ver, por alguém explicar para a gente. A gente não sabe se vai acontecer, mas a gente tem fé que vai acontecer. Tá, mas a fé ela deve possuir um conteúdo racional. Fé que não exige entendimento não é fé, é alienação. Paulo diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois a Deus, que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12. Culto racional. Mais alguém? Tudo que eu estou falando para vocês cai no Enem. Livro. Olha, eu dizia para você, olha, estude tal livro que é de lá que eles vão te... Todos que eu falei, as aulas que eu ministrei até então, são cobrados pela UEL, pelo Enem. Só que o Enem tem um conteúdo específico que é cobrado por ele, que a UEL não cobra. Por exemplo, Idade Média. Eu vou passar isso para vocês. Vou passar. Eu não vou deixar nenhum rabo para trás. Ah, vai dar tempo? Claro que dá. Ah, mas se não der, eu cago o tempo. Fui claro. Como disse Jesus, não vos deixareis órfãos. Perguntas? Pessoal, 1h21 de aula. Que horas são agora? 3h35? Vamos embora, gente. A não ser que vocês tenham mais dúvidas. Professor, Diga. podia falar sobre a tragédia grega? O que você quer saber sobre a tragédia grega especificamente? Tragós, canto, oidé. Tragós, bode, oidé, canto. Canto do bode. A tragédia grega, ela tem a sua gênese na tradição. Contos de Dionísio. Dionísio era o deus do vinho. A tragédia, ela ficou famosa na história da tradição, por quê? Por causa da catarsis que ela produzia no interlocutor. Para falar da tragédia grega, nós precisamos falar basicamente em quê? Nós precisamos falar dos tragediógrafos.
Dentre esses tragediógrafos existiu quem? Sófocles, que foi o principal, mais vários tragediógrafos, mas principal mesmo, o Sófocles. Foi quem escreveu Édipo Rei, Édipo em Colono e a Antígona, uma trilogia. Nessa trilogia, o Sófocles fala sobre a vida de Édipo, a saga de Édipo. Por que é chamado de tragédia? Por quê? Porque culturalmente, né, os contos que eram encenados, né, de forma teatral no período trágico dos gregos, eles tinham o seu final, o começo feliz, o seu início feliz, porém o seu final muito trágico. Por isso que é chamado de tragédia. Final trágico, início feliz. Como era encenado? Bom, anualmente era feito em homenagem a Dionísio uma procissão. Essa procissão ela começava no templo, né, e percorria toda a cidade. E à frente dessa procissão iam os chamados ditirambos. Ditirambos. Quem eram esses ditirambos? Eram os cantores. E junto com os ditirambos, atrás, né, ali margeando, fazendo margem, ladeando, melhor dizendo, a imagem de Dionísio, iam as sacerdotisas. Normalmente essas sacerdotisas eram moças. E ao mesmo tempo que elas eram sacerdotisas, elas também eram prostitutas. Daí, entendeu, o nome prostituição cultica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essas mulheres eram responsáveis pela oficialização do culto, elas também eram prostitutas, ou seja, elas satisfaziam os homens na época sexualmente. E aí que essa procissão ela começava no templo, percorria os principais pontos da cidade, as principais ruas, e terminava no templo. Sempre ao som de muita música. Daí os ditirambos eram os músicos que cantavam em uníssono, ou seja, em uma só voz, cânticos de elevação, ou seja, cânticos de exaltação a Dionísio. A questão é que, quando eles chegavam no templo, ao retornarem no término dessa procissão, a procissão, o culto era encerrado com a ingestão de muito vinho. Ou seja, havia uma festa. Por quê? Porque Dionísio era o deus do vinho. Mais tarde, lá em Roma, ele assume o nome de Baco. É o mesmo Deus, responsável pelo vinho, pela ingestão, pela bebedeira. Daí era Baco para os romanos, de onde vinha a palavra bacanal. Já ouviram falar no bacanal? O que é um bacanal? Uma suruba. Todo mundo ali. Ou eu estou mentindo? Hã? O bacanal, para os romanos era o bacanal, era a suruba. Enfim. E era isso que acontecia lá no mundo grego. A ingestão muito grande de vinho. Acabava esse culto terminando em quê? Em orgia. Orgia. Eles bebiam. E ao beberem, muitas vezes saía briga, desavença, né? saía a casos até de morte
em virtude da ingestão de vinho, aliás, da ingestão de excesso de vinho, porque esses camaradas estavam completamente embriagados, e ali eles acabavam naquela surubaiada toda. Daí o nome prostituição cultica. E os cultos na antiguidade, tá, seja na Grécia Antiga, seja no Antigo Oriente Próximo, babilônios, sumerianos, hititas, filisteus, era tudo prostituição cultica mesmo. Só que havia uma diferença do culto da Grécia para o culto das civilizações do Antigo Oriente Próximo. A civilização grega não era feito sacrifício humano, lá era feito. Os cultos do Antigo Oriente Próximo. E normalmente, como eles eram os deuses atrelados à fertilidade, no caso do Antigo Oriente Próximo, eles sacrificavam uma criança pura. Por quê? Porque o sangue daquela criança pura, derramada daquela criança pura, aplacava a ira, a cólera e ao mesmo tempo servia como instrumento de agradecimento a essas divindades, Baal, Astarote, etc, etc, etc. Só que no mundo grego não existia isso, mas a putaria era a mesma. Havia uma putaria, era um bacanal organizado pelo Estado. Alguns poetas começaram a surgir nesse momento, que eram chamados de aedos. Esses aedos eram os poetas. O que eles faziam? Pegavam essas histórias desses deuses e encenavam no teatro a história desses deuses. E ao encenarem no teatro, de modo que todos, os habitantes da cidade pudessem assistir a esses espetáculos, ao encenarem, eles encenavam sempre, procurando retratar o mais fiel possível a vida desses deuses. E eles encenavam de várias formas, através do teatro. E aí nasce o quê? A dramaturgia, o drama. Nasce a dramaturgia. Eles encenavam através da comicidade, e aí nasce o quê? O teatro, o circo, perdão. Circo. E eles faziam isso porque, quando eles encenavam através da comicidade, eles, ao apresentarem-se, eles se fantasiavam. E eles procuravam apresentar de forma bastante descontraída, de forma a entreter as massas. Contavam a história dos deuses, havia uma historicidade, uma mensagem, melhor dizendo, envolta por detrás de tudo aquilo ali. Havia uma polpa da fruta, um tutano do osso a ser extraído, mesmo através da comicidade, mas sempre procurando retratar de forma mais fiel possível. Fantasiados, fazendo graças. Aí nasce o quê? O circo. O que é o palhaço? A alma do circo é o palhaço. Pelo menos, essa é a opinião que eu tenho. Quando eu era moleque, ia no circo, nossa, eu ia, não era pra ver malabarista, não era pra ver, não era pra ver cama elástica. Eu torcia pra aquele cara não pegar aquela porra daquele negócio lá naquela gangorra. Não pega. Puta, ele pegou. Ele se salvou. Aí vinha de novo, dava aquela piroleta e aquele bagulho, não pega. Pô, pegou. Pô, tava louco pra ver o cara se esborrachar lá embaixo. Era moleque. Mas o palhaço não. Eu era moleque, nossa, eu olhava aquele palhaço, eu via aquele palhaço, nossa, eu me divertia, eu me debulhava naquelas arquibancadas.
há uma mensagem? Tudo há uma mensagem por detrás. Sempre há algo de muito subjetivo naquilo que você está dizendo objetivamente. Há sempre uma moral da história. Nasce a tragédia aí. E aí, o impacto que ela produziu? O impacto que ela produziu no que diz respeito à formação do ethos do homem grego, século VIII e VII, sobretudo o VIII e VII, foi no sentido de que foi ela que foi a responsável pela formação do caráter, da cultura, tudo, do homem grego. E aí para falar sobre isso, surge nesse mesmo contexto o Homero e Hesíodo, lá com a teogonia e com a cosmogonia. Para falar do quê? Da origem do cosmos, da origem dos deuses e como se dava a relação dos deuses no que diz respeito ao cosmos e também àquele indivíduo que é produto do cosmos, que são os homens, ou seja, os mortais. Então, quando nós falamos em tragédia, nós falamos também em mitologia. Eu não posso separar uma coisa, tragédia e mitologia. É por isso que Aristóteles diz, olha, a tragédia produz catarses. Não acabei de falar aqui? Um estado de purificação moral no espectador. Por quê? Porque há uma objetividade por detrás daquilo que está sendo dito efetivamente, objetivamente. Respondi tua pergunta? Claro que eu respondi tua pergunta. Mais alguma pergunta? Esse povo aí tá quieto demais aí, ó. Ninguém fala, ali, ó, ninguém fala. Eu posso fazer pergunta para vocês, então? Perguntas? Não estou indo embora. Então tá bom, gente. Já que ninguém tem mais perguntas para fazer, quando eu acabar, vão me encher de pergunta. Gente, pode ficar. Vocês não estão sendo gravados, não, tá? É só minha cara que está aqui. Pode fazer a pergunta, sem vergonha. Seja sem vergonha. Plantão é melhor do que a aula corrente, né? A aula normal, né? Psicologia para os gregos? Bom, depende. Enquanto ciência, aliás, a psicologia nem ciência é. Não é ciência porque não possui um método. Da mesma forma que a filosofia não é ciência. É a mãe de todas as ciências, mas não é ciência porque não possui um método. A psicologia, a ciência do comportamento humano. Ué, desde quando o comportamento pode ser mensurado? Desde quando o comportamento pode ser medido? Não é produto laboratorial. Mas a psicologia, ela, enquanto estudo do comportamento humano, ela está na Grécia Antiga. O estudo do comportamento humano está diretamente atrelado ao que é a cultura. O homem se comportava, o homem agia, tanto enquanto indivíduo como enquanto coletivo, a partir do quê? A partir da cultura, a partir daquilo que ele estava vivenciando naquele momento histórico. Agora, assim, a partir da psicologia moderna, tem como eu avaliar, analisar se os indivíduos lá na antiguidade eles possuíam ou não certas patologias? Claro que há. Por exemplo, o Davi mesmo, Alexandre, foi um psicopata, foram psicopatas. Assusta o que eu estou dizendo? Leia lá o Davi do livro dos Reis. É que vocês leiam o Davi do livro dos Salmos. Adonai roi lo ersá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mentira.
Não é isso que está em hebraico. O Senhor meu pastor não falta. E quando ele diz ali não faltam, o faltar ali não está atrelado a bens materiais, mas à presença dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Presença. Ai, ai, ai. Mas não é aquele Davizinho dos Salmos, mas é o Davi do livro dos reis, aquele filha da puta, aquele Davi do livro de Samuel, filho da puta. Aquele Paulo do livro dos Atos dos Apóstolos e das Cartas, narcisista. Sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Narcisismo isso. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Narcisismo isso. Não é humildade, é narcisismo. A partir do comportamento. Comportamento, cultura. Por isso que na psicologia você estuda muita sociologia. Quem vai fazer psicologia aqui? Vixe Maria. Já pensou se um dia eu cair no consultório de vocês? Eu tô fudido com vocês, hein? Nossa, o professor é um maluco, é um psicopata, é um maluco, é um... Tô fudido na mão de vocês, isso sim. Vocês vão estudar bastante sociologia. Por quê? Porque o comportamento do homem é medido a partir das suas construções sociais. Na Grécia Antiga começa a se estudar o comportamento humano dentro da polis a partir daquilo que eles estavam vivenciando. É isso. Mais alguma pergunta? Então eu estou indo embora. 1h40 de aula. Pessoal, eu vou... Gostaram da aula de hoje, gente? Eu poderia trabalhar conteúdo novo? Claro, mas em plantão não dá. Isso aí eu vou ter que trabalhar em sala de aula, então eu não vou ficar repetindo a mesma coisa duas vezes, né? Então a gente faz essa retomada de conteúdo, mata essas dúvidas, para que você não saia daqui com dúvidas. Espero tê-los ajudado, gente. Espero mesmo. Perguntas? Muito obrigado pela presença de vocês aí, tá? E se vocês gostaram, vocês aí, ó, que vão assistir ou estão assistindo, deixa um joinha aí, deixa o seu like aí embaixo. Se gostou, deixa um joinha. Se não gostou, é pra puta que te pariu também, não me enche o saco. Tchau, gente.